Bom dia, pessoal. Vamos hoje com mais uma aulinha de língua portuguesa, tá? Bom, gente, hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre os dicionários, tá? Apesar de hoje em dia, né, nós termos muitas formas de pesquisar uma palavra, nós também temos o dicionário. Não sei o que está acontecendo aqui, que eu não estou conseguindo compartilhar a tela. Deu, né? Acho que agora deu. Bom, apesar de termos, então, muitas formas de pesquisar, né? Hoje com a internet, nós digitamos lá no Google e aparece lá o resultado, né? Vários resultados com a nossa pesquisa. Mas nós temos o dicionário, né? E é importante saber usar o dicionário. Muita gente pega o dicionário, sabe da função, né? Mas não sabe usar. Então, hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre o uso dessa ferramenta tão importante, tá? O que as palavras dizem? Todos os dias você aprende palavras novas. Algumas vezes sem perceber. Para ampliar ainda mais o seu vocabulário, é possível consultar dicionários, falar com pessoas de diferentes idades, assistir a bons filmes, ler e escrever. Além disso, o que ajuda a expandir o seu vocabulário é perceber que uma única palavra pode ter diversos significados, né? Então, vamos lá. O que isso aqui aparenta ser, né? Para vocês, o que isso parece ser? Isso aqui parece ser páginas de um dicionário, né? E, ó, com as palavras em destaque e também os seus significados, tá? Então, aqui duas crianças com o dicionário na mão e aqui nós temos a capa de um dicionário, tá? Esse é o dicionário Aurélio, que é um dicionário bem famoso, né, entre os estudantes, tá? Agora, aqui nós temos algumas perguntas para a gente refletir. Para que serve um dicionário? Por que eu uso um dicionário? Bom, eu uso para pesquisar uma palavra, né? Para saber o significado de alguma coisa que eu não sei, que eu não entendo, que eu estou em dúvida, ou até mesmo a escrita de uma palavra, né? Como é que uma palavra é escrita. Alguns dicionários também trazem a separação das sílabas da palavra. Então, muitas informações eu posso obter através do dicionário. E como é que um dicionário ele é organizado, pessoal? Quem já pegou um dicionário sabe, né? O dicionário ele é organizado em ordem alfabética, né? A professora pegou um aqui, ó. Claro, as letras são bem miudinhas, vocês não vão conseguir ver, né? Mas, enfim, eu peguei um dicionário aqui, dos dicionários de vocês. Então, a gente começa o dicionário com a letra A, né? A primeira letra do alfabeto, tá? Depois com a letra B e assim por diante, né? Os dicionários, eles são organizados com as palavras em ordem alfabética, tá? E também, eles são organizados em verbetes. Nós vamos entender o que é um verbete, tá? Há diversos tipos de dicionário. Como a professora falou, alguns trazem o significado, outros trazem inclusive a separação das sílabas das palavras, né? Você já consultou o significado de uma palavra usando a internet? Qual é a diferença entre o dicionário impresso, né? Que é este aqui, o dicionário impresso, e as informações obtidas em sites de busca? Bom, primeiro que o site que você for buscar tem que ser confiável, né? A gente não pode buscar em qualquer site, né? Parece ser mais fácil, mas, por exemplo, um dia que eu tô sem internet, eu preciso saber usar o dicionário, né? Senão, como é que eu vou buscar? Você já pensou que nem todos os sites apresentam informações confiáveis?
ou seja, não foram desenvolvidos por especialistas no assunto? Como saber se um site é seguro? Converse sobre isso com os colegas e anote as conclusões às quais chegaram. Bom, isso vocês poderão fazer em casa com os familiares de vocês. É até uma questão bem legal para se trabalhar, porque nesse tempo aí de pandemia, né, de afastamento das pessoas, nós estamos utilizando muito a internet, né? E aí é legal pensar nesse momento sobre a segurança de vocês, a segurança dos assuntos, né? De tudo que está sendo exposto na internet, certo? Então é legal conversar aí com os familiares de vocês. Será que tudo que eu pesquiso na internet é real? É verdadeiro? Posso confiar? Ou eu preciso pesquisar em mais de um site para ter certeza de que aquela informação é verdadeira? Seja uma reportagem, né? Uma notícia ou um simples significado de uma palavra. Eu não posso pesquisar apenas em um site, tá? É legal pesquisar mais vezes. E muito cuidado com as informações que vocês repassam também na internet, tá? Então, como eu falei, no dicionário nós temos o verbete. Vamos entender o que é um verbete. No dicionário impresso, né, verbete é um substantivo masculino, nota, apontamento, palavra ou expressão de um dicionário ou enciclopédia com significados e outras informações, tá? Então, pessoal, isso aqui, ó, é um verbete, tá? Isso aqui é um verbete. É aquela nota, aquele pedacinho do dicionário onde aparece ali a palavra e o significado, tá? Texto 2, verbete de enciclopédia digital. Então, é quando eu procuro lá na internet. Dicionário. Dicionário é uma lista abrangente de palavras ou vocábulos de um idioma, normalmente em ordem alfabética. Os dicionários são publicados em forma de livro, mas também podem ser editados em outro suporte, como a internet. Ou um outro meio, né, como o CD ou um site da internet. Além do significado e da forma correta de escrever, cada palavra, os dicionários podem indicar variações ortográficas, formas diferentes de escrever algumas palavras, sinônimos, categoria gramatical e origem dos vocábulos. Esses são os chamados dicionários gerais da língua. Os dicionários são instrumentos preciosos para usar melhor a linguagem. Claro, né, pessoal? Se eu tenho um dicionário à mão, eu vou ter ali muitas palavras que eu posso me procurar, né, me apropriar aí dos significados e aprender ainda mais. Então, eu posso ampliar o meu vocabulário, ampliar as palavras e ainda ficar, né, informada sobre palavras novas, aprender palavras novas, né, conversar com as pessoas usando palavras diferentes, isso é interessante. Qual é a entrada de cada verbete? O que é a entrada, primeiro? A entrada é o nome que a gente dá a cada palavra, tá? Cujo significado será apresentado no verbete. Então, olha só. A entrada, esta aqui. O verbete, tudo isso aqui, tá? Então, a entrada é a palavra que está sendo destacada ali, né? E aí, onde cada texto foi publicado? Onde o texto 1 foi publicado? O texto 1 foi publicado no dicionário, né? Ó, o texto 1 é no dicionário impresso. E o texto 2? Na enciclopédia digital, na internet, né? E qual é a entrada do texto 1? A entrada do texto 1 é a palavra verbete. E a entrada do texto 2? A palavra dicionário, tá? Aqui, pessoal, vocês terão que responder as questões, né?
sobre aqueles textinhos que a gente leu ali. Então, releia essas expressões: dicionário impresso, enciclopédia digital. Vocês terão que sublinhar com um traço simples os substantivos. O que é o substantivo? É aquilo que dá nome a alguma coisa, né? Então, aqui, o que é o substantivo? É dicionário ou é impresso? Dicionário. Depois vocês vão sublinhar com um traço duplo, né? 2 vezes, o adjetivo. Aqui o adjetivo é a palavra impresso, porque eu estou dizendo como é esse dicionário, né? Ele é impresso, então é um adjetivo. É como se fosse uma qualidade do dicionário, tá? O que os adjetivos indicam sobre a publicação de cada verbete? Vejam bem, aqui o adjetivo está dizendo que a publicação é impressa, né? É nesse tipo de dicionário aqui, tá? E aqui, o adjetivo, que é digital, está dizendo que a publicação é em algum site da internet, né? Não é impressa, tá? Responda as questões a seguir sobre o texto 1. O texto 1 fala sobre o dicionário impresso, né? O que as abreviaturas subst, mask informam? O que vocês acham? O verbete é um substantivo masculino, né? Essas informações são importantes para o leitor saber a grafia correta da palavra ou como fazer a concordância da palavra com outras. O que vocês acham? Apenas uma das alternativas ou as duas, tá? Na letra C, quais são os significados da palavra verbete no texto 1? Aí vocês terão que ir lá e procurar os significados da palavra verbete no texto 1, certo? Na letra D, como são identificados os significados? Como é que eles aparecem ali? Como é que eles são identificados? Vejam bem, eu vou voltar lá rapidinho para vocês verem, ó. No texto 1, vejam que aqui tem o número 1, tem um significado. Aqui tem o número 2, tem outro significado, tá? Então, como é que eles aparecem? Eles aparecem com números, né? Letra E. Leia as frases a seguir e relacione aos significados da palavra verbete. Nota ou apontamento no dicionário, palavra ou expressão com seu significado. Então, faça um verbete sobre o que conversamos. O que seria isso? O número 1 ou o número 2? Procure no verbete de sentinela Procure no verbete se sentinela é uma palavra masculina ou feminina, feminina ou masculina. Isso é número 1 ou número 2? Escreva um verbete na página deste livro como lembrete da explicação. Então, é nota ou apontamento ou é no dicionário palavra ou expressão com seu significado, tá? É o número 1 ou o número 2, ok? Na próxima página, continuamos com as atividades. Vocês vão responder as questões sobre o texto 2. Quanto à forma, o que diferencia o verbete da enciclopédia e o verbete do dicionário? Então, vocês terão que colocar aqui o que tem de diferente nos dois, tá? Na letra B, vocês terão que ler com atenção e assinalar V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Agora aqui a gente tem uma explicação. O verbete está presente nos dicionários e nas enciclopédias. De maneira geral, é composto de uma entrada, que é a palavrinha, né? Dos significados dessa palavra e de outras informações. Então, o verbete enciclopédico, ele é organizado em parágrafos que apresentam informações relevantes sobre determinado assunto. Já o verbete de dicionário é organizado em itens
revelando ao leitor os possíveis significados e indicando informações gramaticais de determinada palavra ou expressão. No verbete enciclopédico, pessoal, a palavra que aparece ali, a entrada, ela vai ter muitas informações, tá? Por isso que é organizado em palavras. Antigamente, quando não existia internet, quando nós fazíamos pesquisas, a professora lembra porque na minha época de aluna assim, de 5º ano não tinha internet, tá? Eu não tinha, né? Então, eu ia para as enciclopédias, ia na biblioteca pública ou na biblioteca da escola, pegava, então, as enciclopédias e pesquisava, tá? Que eram livros com muitas informações. Então, procure uma palavra ou expressão que esteja relacionada a um assunto de seu interesse. Pesquise os significados dessa palavra em um dicionário, digital ou impresso, e em uma enciclopédia, digital ou impressa. Anote esses significados na página do material de apoio e deixe exposta no mural da sala. Vocês vão fazer essa atividade, mas nós não vamos deixar exposta no mural da sala, tá? Bom, pessoal, por hoje as nossas atividades eram estas, tá? Façam tudo com bastante capricho, com bastante cuidado, leiam com atenção os textos várias vezes se for necessário, tá? E façam essas atividades. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Tá legal? Um beijo e até a nossa próxima aula.